palavra que a semana inteira eu ia trabalhar e eu pegava a palavra para ler. Enquanto eu estava lendo, Deus me deu algumas pérolas e eu quero compartilhar com os irmãos. Então vamos abrir em 2 Crônicas 7. Nós vamos ler o texto tema e nós vamos entender por que Deus decidiu encher o templo da sua glória. Quero agradecer também a minha esposa, a minha filha que está ali. Minha esposa é missionária, está fazendo a obra e eu muito me alegro porque ela tem segurado a nossa casa em oração. E não há casa que fique de pé, irmão, sem oração. Se está difícil lá na sua casa é porque está faltando oração. Porque uma casa que tem oração, o diabo não passa nem perto, passa longe. Uma coisa que o diabo não suporta é um crente que ora. Quero pedir perdão pela minha voz, que é assim, irmão, quando você recebe um convite para pregar, que você quer ir pregar, você fica gripado, sua voz muda, você fica rouco. Mas nada vai me impedir de entregar aquilo que Deus preparou aqui hoje. Então, 2 Crônicas 7 vai estar dizendo assim, ó. E frisa muito bem isso aqui que está escrito. E acabando Salomão de orar. Quero que você frise bem isso. Acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu, consumiu o holocausto e os sacrifícios. E a glória do Senhor encheu a casa, ao ponto de os sacerdotes não conseguirem entrar dentro do templo. Isso aqui é extraordinário. A glória era tanta que eles não conseguiam pôr o pé na porta do templo, de tanta glória que tinha naquele templo. Se os irmãos quiserem sentar, pode sentar. Só que para entender este texto, nós temos que entender a história. Por quê? Porque Deus, Ele tem um projeto do templo, para a construção do templo. Só que o projeto, ele não vai para a mão de Salomão, ele vai para a mão do seu pai, Davi. Deus entrega o projeto para Davi, só que não é Davi que constrói o templo. Ele entrega a planta do templo para Davi, mas não é Davi que dá continuidade, que dá sequência no projeto que Deus quer. O que eu entendo com isso, eu quero já aqui liberar algo para você. Tem coisas que Deus entrega para você, mas não é para você, não é você que vai construir, é a sua descendência. Tem coisas que Deus dá na sua mão, que não é para você. Deus só está te mostrando, ó, vou fazer assim, mas você
quando Deus entrega para Davi um projeto que Davi não constrói, porque Davi ele participou de muitas batalhas. Davi ele participou de muitas guerras, teve muitas conquistas. E seu filho, por um longo tempo, acompanhou seu pai na sua trajetória. Salomão sabia o Deus que Davi servia. Salomão sabia os projetos de Deus na vida de Davi. Salomão ele sabia o projeto que Deus tinha na vida de seu pai. E ele frisa muito isso em Crônicas capítulo de número 6, quando ele vai conversar com Deus. Quando ele vai conversar com Deus, ele fala: Senhor, faça como o Senhor falou para o meu pai. Faça para mim como o Senhor prometeu para o meu pai. Então ele sabia da intimidade que Davi tinha. Então Davi ele conquistou muita coisa. Quando ele recebe essa planta na mão, o que é uma planta, irmão, para um rei que tem muito ouro? Para Davi, ele construiria um templo, mesmo na sua velhice. Só que o que eu entendo com isso? Que Davi ele era uma porta de acesso para Salomão. Davi tinha condições de construir o templo, mas Deus olha para ele e diz: não é você que construir. Não é você que vai construir. Quem vai construir é o seu filho. O que eu entendo com isso, e eu já libero para você, que Deus estava ensinando a Davi que ele era uma porta de acesso para ter uma intimidade com Salomão. E aqui eu libero uma palavra para você. Às vezes você está vindo buscar aqui na igreja, buscando. Só que você tem que entender que você é uma porta de acesso para a geração que está vindo atrás. Você é uma porta de acesso para o seu filho. Você é uma porta de acesso para uma intimidade com Deus, para quem está lá atrás esperando. Davi poderia construir, mas Deus olha para ele e diz: ele, não é você que vai construir, eu quero conversar com o seu filho, porque é ele que vai dar sequência naquilo que eu tenho preparado para o meu povo. Aí às vezes você está buscando aqui, está desesperado. Aí Deus usa este alemão aqui para dizer para você que você está buscando para alguém que está lá fora. Às vezes nada está acontecendo para você hoje, mas eu libero essa palavra para você. Você é uma porta de acesso para a geração que está vindo atrás. Mas Deus me faz eu perguntar para você: está disposto a pagar o preço para a geração que está vindo? Está disposto a deixar uma porta aberta para alguém que está vindo atrás? Porque, meu pastor, é muito fácil eu falar aqui da glória de Deus. É muito fácil eu vir aqui falar para vocês da unção de Deus que desceu no templo, mas sem dizer que para essa construção do templo, Deus faz uma aliança com Salomão. E dentre muitos feitos que Davi tinha, ele não teve inveja do seu filho. Ele não é soberbo. Ele não é um homem prepotente.
o seu filho daquilo que Deus compartilhou com ele. Aí eu deixo uma pergunta para você. Você está compartilhando com o seu filho aquilo que Deus compartilha com você? Isso é muito importante. Ele dá sequência na sua obra. Só que o que eu quero frisar aqui é que nesse tempo que Salomão aprende com Davi, seu pai, ele entende que o seu pai não está criando um rei sucessor. Ele não está formando um próximo rei que vai assumir o seu reinado. Ele está formando um servo. Porque formar rei é muito fácil. A multidão fez o que com Saul? Colocou Saul no reinado. Só que quando você coloca um rei e não Deus, o rei ele sai da linha. Agora, quando Deus pega um servo para ser rei, é diferente. Porque o rei ele quer passar com o carro por cima dos bois. Deus fala para ele: espera para o sacrifício. Ele passa na frente para sacrificar. Mas quando Deus pega um servo e transforma em rei, é diferente. Ele entende que primeiro vem a adoração, depois vem o reinado. Porque para Deus é fácil pegar um servo e transformar um rei, mas é difícil pegar alguém que é rei para ser servo, para ser adorador. Então o que Deus está ensinando para Davi? Davi, eu vou transformar primeiro o seu filho em servo, adorador, para depois eu fazer dele um rei. Então entenda isso, que primeiro para reinar tem que ser servo. Para chegar em lugares altos você tem que ser pequeno. A Bíblia diz isso. Eu pego os que não são para confundir os que são. Aí a gente quer ser, e Deus está falando, mas eu não uso quem é, eu uso quem não é. É o que Deus está nos ensinando hoje. Tem gente querendo ser rei, mas ainda não foi servo. Aí Deus está dizendo aqui hoje: primeiro seja servo, para depois eu te levantar. Primeiro saiba me adorar enquanto tudo está dando errado, para depois, quando está dando certo, você não esquecer quem foi que te levantou. Você pega essa palavra no seu coração? Aleluia, eu estou sentindo a graça de Jesus aqui. Aleluia, Deus está falando com alguém aqui hoje. Deus está dizendo para alguém aqui hoje: primeiro seja servo, para depois, quando eu te colocar no lugar alto que você está procurando, você não esquecer que foi eu que te coloquei aí. Aleluia. Porque se Deus chama Salomão e diz: você vai ser sucessor, sem antes ser servo, no primeiro momento ele iria se esquecer que foi Deus que levantou ele. Aleluia. Há uma passagem na Bíblia que fala, isso aqui é extraordinário, porque certa feita, olha como é tão interessante isso, irmãos. Você deixar uma porta aberta para alguém ter uma comunicação e uma intimidade com Deus é tão importante, porque
Isso aqui é como se fosse um investimento a longo prazo. Você não vê, mas vai acontecer. Você não está vendo acontecer nada, mas você sabe que lá na frente Deus vai fazer o reboliço, vai acontecer. E certa feita, um pregador estava pregando, e a palavra dele era tão pesada, era tão forte, que a multidão que estava ouvindo ele tampava os seus ouvidos, porque não suportava o peso da palavra. Ele falava sobre o reino, ele pregava sobre a vinda do Filho do Homem, ele pregava sobre as coisas de Deus, ele confrontava a religião e os religiosos, ao ponto de eles colocarem as mãos nos ouvidos, porque não conseguiam compreender tamanha glória de Deus naquela pregação. Esse pregador, ele se chama Estevão. Está na Bíblia, depois você procura lá, está lá. A mensagem foi tão pesada que, quando ele terminou a mensagem, os religiosos pegam pedras e começam a apedrejar Estevão. Estevão, ele se ajoelha, mas ele não se ajoelhou por conta das pedradas, porque você pode estar tomando muitas pedradas, mas você está dizendo: eu suporto. Mas quando ele olha para o céu, a Bíblia diz que o céu estava aberto. Isso aqui é muito interessante, porque não foram as pedradas que derrubaram ele, foi o céu aberto. Quando ele percebe que o céu está aberto, ele se prostra no chão. Mas interessante que ele não olha para as pedras, ele só olha para o céu. A Bíblia vai dizer que quando ele olha, ele diz: eis que eu vejo o Filho de Deus ao lado do trono. Entra nessa visão comigo para você entender. Eis que eu vejo Deus no seu trono e o Filho de Deus ao lado do trono. Era tão profunda a visão que ele tomava pedrada e não gemia de dor. A glória que ele sentia era tão poderosa que as pedradas vinham sobre ele, mas o único objetivo dele era olhar para o céu que estava aberto. Estevão morre. E quem estava lá? Saulo, observando. Só que o erro de Saulo foi encostar nas vestes de Estevão. Quando ele encosta nas vestes, uma semana depois você lê: olha, Saulo, seu cavalinho. E quem aparece para ele? Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem foi que deixou o céu aberto para Saulo ter um encontro com Jesus aquele dia? Aquele que estava sendo apedrejado há uma semana atrás. Entende a importância de você deixar uma conexão com o céu?
Deus usou a vida daquele homem tremendamente. Se não fosse a pregação de Estevão aquele dia, Saulo não teria o encontro com Jesus. Se não fosse você ficar nas madrugadas orando pelo seu filho, ele não teria um encontro com Jesus. Se não fosse as campanhas de oração, a sua casa não teria um encontro com Jesus. Se não fosse as madrugadas sem dormir, o céu não estaria aberto para a tua casa. Você entende a importância desta conexão? Você entende a importância de você estar aqui hoje, adorando a Deus, em uma quarta-feira fria? Tem muita gente em casa que poderia estar aqui hoje. Sabe o que ele está fazendo? Cortando a conexão com o céu. Mas Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: o céu está aberto para a sua casa hoje. Os céus estão abertos para a sua família hoje. A graça de Deus está aberta para a sua família hoje. Você pode estar aqui, mas pode estar preocupada com o seu marido que está lá no bar bebendo. Você pode estar aqui, mas está preocupada com o seu filho que saiu numa véspera de feriado para uma balada. Você está aqui, mas está preocupada, mas Deus está dizendo: fica tranquilo, fica tranquila, o céu está aberto e eu vou ter um encontro com Ele. Mas não perca esta conexão comigo. Eu sinto a graça de Jesus aqui. Eu sinto a presença de Jesus aqui. Aleluia. Tem alguém preocupado. Tem alguém preocupado com alguém aqui. Há muitas madrugadas chorando. Há muitas madrugadas orando. Há muitas noites sem dormir. Ai, 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 ai. Mas Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: fica tranquilo. O céu está aberto sobre a sua casa e vai ter salvação para alguém. Consegue entender esta palavra? Aleluia. Eu sou igual carro, já daqui a pouco pega. Viu? Se o meu pastor estiver me ouvindo aí, pastor Rafael, um abraço. Teu servo está aqui, não faltou não, varão. Quando eu firmo um compromisso, irmão, eu venho na chuva, mas eu não ia vir de moto. Eu ia vir de moto. Porque quando eu marco um compromisso, eu cumpro. Quando eu falo que não dá, não dá, mas quando eu marco, eu cumpro. Viu? Então Deus prepara um servo para ser rei. E aí, quando Deus prepara um servo para ser rei, o início do reinado já começa diferente. E como que começa? Adorando. Porque Salomão, quando ele assume o reinado, ele já vai sacrificando bois. Com Deus, acompanhei meu pai, mas não sei nada. Eu nem sei como reinar. Não sei nem decidir nada. Ele faz a sua adoração, Deus recebe a adoração, e lá vem o primeiro desafio, que é decidir de quem é o filho e quem é a mãe. Só que outro dia eu prego isso, porque o que me chamou a atenção nesse texto, quando eu estava lendo, no seu capítulo de número 6, Salomão, quando ele está terminando o templo, ele constrói um altar de adoração no meio do templo. E quando ele termina de construir esse templo, ele ajunta
Deus? Você já parou para conversar com Deus, irmão? Eu não estou falando de oração, estou falando de conversa. Você sabia que você pode conversar com Deus? Porque às vezes você chega na igreja e você, Senhor meu Deus, Pai, o Senhor é poderoso, Ele sabe que Ele é poderoso. O Senhor é maravilhoso, Ele sabe. O Senhor é grande, Ele sabe disso. Mas às vezes Ele está aqui, ó, sentado no seu trono, ó. Tudo isso eu já sei. Eu só queria conversar com você. Aí Salomão, ele é tão interessante, porque quando ele faz um sacrifício, a primeira coisa que ele pede para Deus é sabedoria. Deus dá tanta sabedoria para ele que ele entende que conversar com Deus dá muito mais resultado do que uma oração que você se chama de poder. A Bíblia vai nos dizer que Deus, ele fala no secreto, correto? Mas a Bíblia também vai nos dizer que aonde é o secreto? No quarto. Entra na tua casa, entra no teu quarto, e ali falarei contigo aonde? No secreto. Aí quando nós louvamos aquele louvor, no lugar secreto, nós achamos que é aqui dentro da igreja. Aí Deus está falando, não é dentro da igreja, é dentro do teu quarto, da tua casa. Eu quero conversar com você, eu quero sentir você, eu quero tocar você. E quando eu falei para você frisar o versículo 7, porque está dizendo, ó, e Salomão acabando de orar. Por que acabando de orar? Porque quando ele acaba de orar, ele se cala. E quando Salomão se cala, Deus começa a falar. Porque nenhuma conversa, quando eu converso com o meu pastor, eu falo e ele escuta. E quando eu paro de falar, ele me responde. Só que nas nossas orações só tem um falando, que é você. Aí Deus me traz aqui para dizer para você, eu estou cansado de te ouvir, deixa eu falar. Você não quer resposta, mas você não me deixa falar. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Aí Salomão, ele é inteligente. O que ele faz? Ele vai conversar com Deus. Aí no capítulo 6 ele começa a conversar com Deus. Então disse Salomão ao Senhor. A Bíblia não está falando que ele está orando. A Bíblia está falando que ele disse. Salomão olha para o povo, olha para Deus e começa a conversar com Deus. Ó Senhor, o Senhor tem dito que habitaria sobre as trevas. E eu tenho edificado uma morada para que o Senhor habite, para que seja a sua eterna habitação. Ele não está orando, ele está conversando, porque ele se lembrou alguns tempos atrás da promessa que Deus fez para o seu pai. Aí ele está orando, ele está conversando com Deus e está dizendo: ó Senhor, eu tenho construído um templo para que seja a sua eterna morada. Aí
depois ele vira para o povo e abençoa o povo. Que seja abençoada toda esta congregação. Que o Senhor possa abençoar toda esta congregação que está em pé. Ó Senhor, bendito seja o seu nome. Bendito seja o seu nome, que prometeu ao meu pai Davi e está se cumprindo. Sabe o que eu entendo quando ele fala que prometeu ao meu pai Davi? Salomão, ele não deixa a história de Davi morrer. Então deixa eu falar um negócio para você que é jovem aqui. Respeite os anciões da igreja. Respeita os anciões da igreja, porque os anciões não tinham celulares, mas pregavam a palavra de Deus. Eles não tinham a tecnologia que nós temos hoje e estavam firmes na presença de Deus. Eles não faziam lives, mas alcançavam as vielas, os monturos. Então respeite os anciões, que Deus ainda permanece prevalecendo com vida. Quando o ancião falar, mesmo que você não concorde, abaixe a cabeça. Quando o ancião vir falar com você, mesmo que você não concorde, entenda o que ele está dizendo. Porque isso não é falta de respeito. Então Salomão, ele começa conversando com Deus. Só que alguns versículos depois que ele edifica o templo, depois que ele pega os pertences de seu pai Davi, mais uma vez ele honrando o seu pai, ele coloca dentro do templo todas as iguarias, coloca dentro do templo do Senhor. Aí sim ele começa a oração. Só que essa oração aqui, irmão, ela é tão poderosa e extraordinária. Porque o que ele está dizendo? Ele diz: Senhor, construímos o templo, o seu povo estará aqui, só que eu te peço uma coisa: e quando o seu povo pecar, o Senhor vai nos perdoar? E quando os céus forem cerrados, não houver chuva nem orvalho, o Senhor vai nos abandonar? Olha a oração de Salomão. E quando o povo tiver fome, o Senhor vai prover por nós? E quando os estrangeiros vierem visitar a nossa terra, o Senhor falará com eles também? A oração dele é tão poderosa, é tão extraordinária, que ela vai do versículo 12 até o capítulo 7. Salomão orando a Deus em prol do povo. E aqui você entende por que Deus levantou um servo e não um rei. Porque o servo, ele olha para o povo. Aí nós entramos em 2 Crônicas 7. Acabando Salomão de orar, Deus desceu do céu fogo
sacrifício de adoração, de agradecimento. Ele enche toda a casa com a sua glória, ao ponto dos sacerdotes não conseguirem colocar o pé sobre a porta do templo. O rei Salomão, ele não para por aí, porque hoje nós estamos numa campanha e isso é muito importante. Mas quando acaba a campanha, aí nós paramos de estar, estamos mais, nos sacrificamos mais, já não oramos mais, já não falamos mais com Deus. Só que Salomão nos ensina que depois que a glória encheu o templo, a adoração continua. Porque a adoração ela tem que ser constante, ela não pode parar. Ela não pode parar. Então Salomão continua oferecendo sacrifícios, sacrifícios e sacrifícios. Só que entenda que Salomão não estava sozinho. Porque às vezes nós deixamos quem está na frente sozinho. Aqui eu quero frisar para quem é membro da igreja: Salomão não estava sozinho, irmão. Viu? Salomão, ele abençoou o povo para depois ser abençoado por Deus. Só que o povo entendeu que ele não estava sozinho. Amém, irmão? Não fica bravo, não fica bravo comigo. Eu estou dizendo para você que se você pegar na mão do seu líder, você não pode soltar mais da mão dele. Você tem que estar com ele. Na minha igreja eu fiquei 1 ano fora estudando, 1 ano. 1 ano. 1 ano sem o povo ver minha cara lá. Eu voltei, o povo falou: tá desviado. Tinha gente que nem me conhecia. Olhava para mim, os pastores, os anciões me cumprimentando. O povo olhava e: quem é esse doido que já chegou e sentou aqui no meu lugar? O povo olhava para mim e falava: desviou, nunca mais veio aqui. O que você está querendo dizer com isso, Henrique? Que mesmo eu ficando fora 1 ano estudando por um propósito, eu ainda continuo no mesmo lugar que eu estou. Mesmo eu chegando lá e alguém dizendo: é desviado. Mesmo eu chegando lá e alguém dizendo: é traíra. Saiu da igreja, não deu certo onde ele estava, agora quis voltar. Nem sabia da minha história. Nunca sentou para conversar comigo. Mas um homem de Deus, que é servo de Deus, que entende o propósito da igreja e sabe a luta que o seu pastor passa, ele não abandona o barco. Então pode doer isso aqui que eu vou falar, mas eu preciso que você entenda que se você não achou algo aqui que você goste, não é motivo de você sair. Porque se aqui não tem o que você quer, você acha que em outro lugar vai ter? Eu entendi que aonde eu estava eu tinha que ficar.
Deus está falando com alguém aqui. Porque tinha alguém que estava querendo abandonar o barco, e Jesus está dizendo: se tu sair, eu vou te buscar onde você estiver. Porque foi aqui que eu te plantei e é aqui que eu te quero. Ah, mas é pequeno. Mas é aqui que eu te quero. Ah, mas eu não tenho oportunidade. Não te chamei para ter oportunidade. Te chamei porque eu te amo e eu te escolhi. E é aqui que eu te quero. O povo entendeu o que Salomão precisava. Por que, Henrique, você está falando isso? Porque depois da oração, que a glória desceu, o povo acostuma a virar as costas e sair. Aqui não. A festa continua, o povo continua, e Salomão tem que intervir e falar: amém, irmãos, cada um para sua casa agora. O próximo culto é sexta-feira. Porque senão o povo não saía de tamanha glória que estava naquele lugar. Só que antes dele despedir o povo, Deus decide falar. E é aí que eu quero que você entenda. Porque no 5, no capítulo 5, quando ele começa a construir o templo, até antes, só Salomão estava falando. No 7 Deus desce fogo, mas Deus desce o fogo em silêncio. Deus não fala. Ele enche a casa, toma todo mundo, mas ele não fala com ninguém. Mas no versículo 11, Deus decide falar com Salomão. E olha a resposta de Deus para quem está esperando uma resposta aqui hoje. Porque às vezes você deve estar aqui dizendo: meu, estou todos os cultos aqui e não consigo ouvir a voz de Deus. Eu abro campanha em cima de campanha, Deus não fala comigo. Eu luto, eu oro. Henrique, eu faço isso, eu entro no meu quarto, eu converso com Deus, mas Deus não me responde. Então, se você veio aqui hoje, receba essa resposta de Deus. No capítulo 7 de 2 Crônicas, versículo de número 11. Assim, Salomão acabou a casa de Deus. E o Senhor apareceu à noite a Salomão. Para você que gosta de dormir demais, Deus apareceu à noite. Então, o Senhor apareceu à noite a Salomão e disse: ó o que ele disse: eu ouvi a sua oração, mesmo que você acha que eu não tenha ouvido. Eu vi. Isso aqui é para vocês. Conjecturando a Bíblia, Deus falando. Eu vi e colhi as tuas lágrimas quando você chorava lavando a louça. Eu ouvi o seu clamor, ouvi os louvores que você entoava na sua casa, mesmo você errando a letra. Eu ouvi a sua voz naquela madrugada fria. Eu ouvi, meu servo, o
teu gemido, quando ninguém estava do seu lado.